Leitura 316, Atos, 5 a 7, Projeto 365, 12 de novembro de 2023. Atos 5. Neste capítulo 5 de Atos, temos o pecado e castigo de Ananias e Safira, que, por mentirem ao Espírito Santo, foram feridos de morte segundo a palavra de Pedro. O estado da igreja em franco desenvolvimento, no poder que acompanhava a pregação do Evangelho, o encarceramento dos apóstolos e a milagrosa libertação da prisão, com novas ordens para continuarem pregando o Evangelho. A obediência dos apóstolos às ordens recebidas, e o grande desgosto e irritação causado naqueles que os perseguiam, a acusação que os apóstolos receberam diante do grande sinédrio, e a defesa apresentada, o conselho de Gamaliel em relação aos apóstolos acusados, para que não fossem perseguidos, mas tivessem a permissão de irem embora a fim de que as consequências se mostrassem. O acatamento do grande sinédrio, por ora, deste conselho, e a liberação dos apóstolos com nada mais que um açoite. O progresso alegre dos apóstolos na obra apesar da proibição recebida e da indignidade que lhes foi feita. Atos 6. À medida que a igreja crescia, aumentavam as necessidades e os problemas a serem resolvidos, ou seja, a demanda de trabalho era enorme para os apóstolos. Contudo, eles sabiam que para que o fluir de Deus continuasse na igreja eles precisavam continuar dedicados à palavra de Deus e à oração. Foi dessa necessidade que surgiu o ministério dos diáconos, do grego antigo diákovos, ministro, servo, ajudante. Os apóstolos se reuniram, oraram e nomearam a princípio 7 diáconos para auxiliar no ministério. De agora em diante, as questões funcionais da igreja passavam a ser responsabilidade deles. Servir, gr diaconem, as mesas. Muitos veem aqui a origem do diaconato, responsável pelo atendimento assistencial e material à igreja. O diácono é auxiliado por irmãs obreiras chamadas de irmãs da obra da piedade, diaconisas. Mas o vocábulo não é técnico. Trata-se apenas de servidores. Escolhei. Governo democrático ajuda a manter a harmonia. Pelos nomes gregos se supõe que todos eram helenistas, inclusive um prosélito, gentio convertido ao judaísmo, cristão. Impuseram as mãos. Ação que simboliza uma doação, quer de bênção, cura, o Espírito Santo ou responsabilidade e autoridade para serviço. Sacerdotes. Entre os que mais se opuseram a Cristo havia homens como Zacarias que sinceramente aceitaram a Jesus Cristo. Graça. Pode ter aqui seu sentido antigo de encanto, atração. Libertos. Descendentes dos judeus levados a Roma por Pompeu e logo libertos, junto com outros das regiões mencionadas. Lugar santo. O templo, para os judeus, era o lugar mais sagrado do mundo, o centro do universo, por ser a habitação de Deus. A lei oferecia aos homens o único caminho da salvação. Blasfêmias, testemunhas falsas, destruir o templo são os mesmos ataques levantados contra Jesus e contra Paulo. Mudará os costumes. Estevão, percebendo que a fé cristã não se manteria dentro do judaísmo, antecipa a teologia universal de Paulo. Sua visão é de um cristianismo mundial, sem as restrições do judaísmo e da lei. Rosto de anjo. Indica uma transfiguração na presença de um acompanhante sobrenatural. Um dos diáconos que mais se destacou na igreja primitiva foi Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era poderoso em Deus. Anunciava o Evangelho de Jesus Cristo e Deus por meio dele operava sinais extraordinários. Esse desempenho fez com que muitos líderes religiosos se levantassem em oposição a ele. Inclusive pagaram propina para que falsas testemunhas apresentassem declarações de blasfêmia contra Estevão. Atos 7. Em sua defesa, Estevão começa a discorrer sobre a história dos israelitas desde Abraão e as promessas de Deus feitas a ele. Ele vai mostrando o propósito de Deus em Israel ao longo do tempo como nação e a promessa do surgimento do Messias. Neste ponto ele destaca a dureza do coração do povo no passado e no presente, e os acusa de assassinar a todos os mensageiros que Deus levantou para lhes anunciar sua vontade. Durante sua pregação a glória de Deus vem sobre Estevão e ele vê os céus abertos.
Nisto lhes são revelados o trono de Deus e Jesus Cristo está em pé à direita de Deus. Diante das palavras de Estevão, os judeus ficaram completamente escandalizados e ensandecidos. Eles acusaram Estevão de blasfêmia e começaram a apedrejá-lo. A atitude de Estevão diante do ato é a mesma do Senhor Jesus. Ele suplica ao Senhor que perdoe aqueles que tiram sua vida.